Muito boa noite ao nosso público, bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro de filosofia na nossa praça virtual. Uma praça em que nossos convidados, que são professores universitários ou do ensino médio, nos falam sobre um filme por eles escolhido. São filmes de épocas, lugares, atmosferas diferentes que possivelmente, porém, tenham premissas ou implicações filosóficas em sentido amplo, porque nossos hóspedes podem extrair do filme, como já aconteceu durante a semana passada, sentidos estéticos, políticos, existenciais, como também poéticos ou literários, ou mais técnicos, portanto, cinematográficos também. Então, o filme objeto do debate de hoje é o Salão de Música, do diretor indiano bengali Satyajit Ray, de 1958. É um filme muito lírico, de muita atmosfera, e é considerado como uma obra-prima da cinematografia de todos os tempos. E falarão desse filme nossos dois convidados de hoje, que são o professor Sérgio Alcides e a professora Mariana Condé. O professor Sérgio Alcides, do qual me orgulho de ser amigo há muitos anos, é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, na linha de pesquisa História, Culturas e Estudos Literários. É mestre, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente é professor da Faculdade de Letras da UFMG e da pós-graduação em Estudos Literários. Atua na área de literatura brasileira e na pós-graduação também em Teoria e Literatura Comparada. Entre outros livros, publicou Estes Penhascos, sobre o poeta Cláudio Manuel da Costa, e Armadilha, para Ana Cristina, que é uma coletânea de textos curtos sobre poesia brasileira contemporânea. Ultimamente tem escrito mais sobre Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade. A professora Mariana Monteiro Condé é doutora em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com ênfase na história da filosofia e filosofia antiga. É mestre, graduada pela mesma instituição, a UFMG. Atualmente é professora de filosofia no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, tendo trabalhado com ensino médio regular, educação de jovens e adultos. Participou da comissão organizadora do segundo Congresso Brasileiro de Retórica em 2012. Das suas publicações na linha de pesquisa em filosofia antiga se destacam, em especial, aquelas dedicadas a Sêneca e algumas temáticas do estoicismo. Então, antes de deixar a palavra com o professor Sérgio, eu só gostaria de lembrar, como sempre, para vocês, nossa lista de presença, que deve ser assinada, sobretudo, por aqueles de vocês que vão precisar do certificado no final. Então, Sérgio, por favor, você tem 25 a 30 minutos, a Romana vai avisar quando faltam 5 minutos, e em seguida a Mariana vai entrar e vai fazer sua exposição. Bom, muito boa noite. É uma enorme satisfação participar desse evento. É a primeira vez que se dá de maneira virtual, né? Mas eu sou já um velho participante e entusiasta da filosofia na praça. Obrigado ao Giuseppe por essa apresentação. Estou muito contente de vir, estar com você aqui, meu caro amigo. Agradeço também aos outros organizadores, Leonardo, e especialmente ao apoio da Romana, que é sempre infalível. E também estou muito contente de conhecer e estar aqui com Mariana Condé para falar desse clássico do cinema do século XX, desse clássico do cinema indiano. Bem, eu começo dizendo que esse filme é de Satyajit Ray, como o Giuseppe disse, um dos maiores diretores de cinema do século XX, sem dúvida nenhuma. É o terceiro filme dele, então ainda é um primeiro Ray, né? Ele
é falado em bengalês, como a maioria dos 27 filmes de longa-metragem desse diretor. O Satyajit Ray tinha sido a sensação do Festival de Cannes em 1956, com o filme A Canção do Caminho, Pater Panchali, filmado em 1955, que tinha sido seu primeiro filme. Foi um estouro, assim. Imediatamente o Ray virou um nome internacionalmente celebrado por causa desse filme, que depois receberia 2 continuações, formando a sua famosa trilogia de Opus. Mas o segundo filme dele, que é a continuação do primeiro, o segundo da trilogia, chamado O Invicto, Parasito, não foi bem nas bilheterias. Apesar de todo o sucesso do primeiro, nas bilheterias na Índia, o filme não foi bem, e o Satyajit Ray estava preocupado, segundo ele mesmo conta em várias ocasiões, entrevistas e artigos, de não conseguir continuar na carreira de cineasta, ter que voltar para a agência de publicidade onde ele trabalhava antes. Então ele precisava de um filme que tivesse apelo para um público que adorava música e dança, adorava ver essas coisas no cinema, e o Ray encontrou essa possibilidade ao reler o conto de um importante escritor bengali chamado Tarasankar Banerjee. É um conto provavelmente escrito na década de 30, publicado num livro no final dessa década. Esse conto se chama Jalshagar, o Salão de Música, e justamente envolvia música, dança, na história de um aristocrata decadente que se recusava a aceitar o declínio da sua linhagem, da qual ele era, por não deixar descendentes, o último representante, e num contexto em que a modernidade fatalmente acabaria com o seu estilo de vida e com seus privilégios sociais também. Então, o Ray consegue levantar fundos para fazer esse filme, e hoje nós temos o salão de música que nós estamos comentando aqui. Eu vou tentar, não sei se vai caber no tempo aqui, mostrar alguns curtos clipes com uns trechinhos do filme que eu gostaria de comentar mais detalhadamente, né? Vocês vão ver que o filme tem uma fotografia muito bonita de Subrata Mitra, que sempre trabalhou com o Ray, e sobretudo um montador bem especial, que é do Lal Dutta. E a música, trilha sonora original, composta por um grande músico, Vilayat Ram, também de origem bengali, e era então um dos maiores representantes do tipo de música que é cultuada, inclusive pelo personagem principal, pelo protagonista do filme, que é a música clássica indiana. Então nós vamos ter nesse filme um banho de música, uma música que é muito diferente da música ocidental, mas tem esse estatuto de música clássica na Índia. Quem estrela o filme, os 2 principais atores bem conhecidos do cinema de Bengala, são Chhabi Biswas. Eu vou me dispensar de procurar uma pronúncia correta, eu não sei exatamente como é a pronúncia desses nomes. Então, Chhabi Biswas, que depois trabalha em mais 2 filmes excelentes, inclusive com Satyajit Ray, A Deusa e Kanchenjunga, mas morre há alguns anos em seguida. Esse filme é filmado em 57, estreia em 58, o Biswas morreu em 1962. O Ray o considerava o maior ator do cinema de Bengala na altura. E o outro ator, acho que injustiçado, porque é menos citado, assim, é menos citada a sua atuação, é Gangapada Bose, que faz o rival, esse banqueiro, esse parvenu endinheirado, vizinho
desse aristocrata com quem mantém uma relação ao mesmo tempo de subalternidade diante da estrutura tradicional de uma sociedade de castas, de uma sociedade estamental, mas de desafio, porque, na verdade, esse indivíduo, esse banqueiro, chamado Ganguly, Mohin Ganguly, ele ficou rico, né? Ele é filho de um agiota e está conquistando um império capitalista. Né? Então, esses dois personagens polarizam, né, os elementos sociais do filme. Né? E é uma grande atuação também de Gangapada Bose. A locação é um palácio semi-abandonado, às margens do rio Padma, que é um distributário do rio Ganges e que hoje demarca a fronteira entre a Índia, o estado de Bengala Ocidental, e Bangladesh. É um palácio semi-abandonado e o Rai usa uma expressão muito certeira para tratar dele, que ele demonstra, assim, manifesta uma dignidade desgastada e trágica. É a dignidade da decadência inexorável trazida pelas mudanças históricas. Então, de um lado, tem esse aristocrata, Bishvambar Roy, que é o protagonista, interpretado por Shabir Biswas, e do outro lado, o Mohin Ganguly, né? O parvenu endinheirado. Né? A história de Bishvambar Roy trata, afinal, do apagar das luzes dessa aristocracia feudal. Ele é um zamindar, uma espécie de senhor feudal. É o apagar das luzes dessa casta privilegiada aristocrática. O senso de valor pessoal cultivado por esses indivíduos proeminentes numa sociedade que ia se tornando anacrônica no início do século XX, que é quando transcorre a ação, é baseado em duas coisas: o sangue, a linhagem, de um lado; de outro lado, pelo menos numa espécie de elite dentro da elite, o cultivo pessoal, a capacidade de projetar-se socialmente como um indivíduo culto, que alcança em si mesmo, na sua pessoa, a riqueza das tradições, incluindo as tradições culturais, musicais profundas da terra, de Bengala e da Índia, por extensão. Então, esses zamindares, alguns deles, e é o caso do protagonista desse filme, estilizavam-se como patronos das artes, protetores de artistas, financiadores de grandes companhias de música, de dança, de teatro, etc. Essa história começa com um grande flashback em que o decadente aristocrata relembra dias melhores do passado, e vem daí um passado no qual ele habitualmente reunia no seu palácio convidados para noitadas musicais, né, as chamadas Josas, né, e o título Josagar, pelo que eu entendi, não é gar o salão para essa soirée musical. Então, eu vou mostrar um primeiro trechinho com a primeira das três Josas que estruturam o roteiro escrito por Satyajit Ray a partir do conto de Banerjee. A primeira Josa, eu vou mostrar inteira, dura 2 minutos a filmagem, e está aqui.
Bem, essa primeira Jalsa do filme é muito já, quer dizer, ela serve para apresentar o salão de música, afinal, o tema que dá título ao filme, mas também os personagens, né? E a gente vê a centralidade do Zamindar, do Roy, no seu ambiente social, e tem um traveling, a câmera se desloca para a direita e nos mostra o restante da audiência até chegar ao vizinho capitalista. E esse contraste fica bem entre os dois, fica bem evidente, né? Até o estilo da atuação de Bose no papel de Gangue é um estilo caricatural, é um estilo de um comediante, para mostrar assim, todo um código social relacionado à experiência estética, à profundidade da adesão àquele culto à música clássica, ao qual esse personagem Parvenu não pertence de fato. E a sua dificuldade de se adequar àqueles códigos ali é motivo de uma atuação mais ou menos cômica dentro de uma sequência bastante solene, né, na qual nós observamos uma outra coisa muito importante, a meu ver, que é essa indissociabilidade entre a experiência estética e a distinção social, que é uma das questões que o filme trabalha, né? A modelagem do self se dá em relação com a cultura, por um lado, mas também com o estamento e com o privilégio, por outro. As contradições dessa proposição vão levar à explosão final, né, da história trágica, basicamente, de Herói. Né? Bem, um elemento que eu quero trabalhar nos próximos trechinhos que eu pretendo mostrar, se der tempo, é como que a música tematizada, a música da cena, frequentemente se transforma ela também em trilha sonora nesse filme, de maneira que o cinema se impõe, toma distância do personagem, que é muito sedutor, do aristocrata decadente, e se impõe sobre a arte da música e depois sobre a arte da dança também, não é? Digamos assim, servindo-se com maestria, com todo respeito, até com reverência, mas com maestria, da capacidade de a música e a dança serem cinematográficas também. Então, a segunda Jalsa traz alguns elementos para isso. Eu selecionei um pedacinho dela. Vamos olhar aqui o arquivo.
Esse raga que o cantor canta trata das ameaças e dos perigos de uma tempestade. Lá fora, nesta noite, acontece também uma tempestade. E o protagonista está preocupado porque a sua mulher e o seu filho único, seu adorado filho único, adolescente, não voltaram ainda de viagem, estão numa travessia de barco e não deram notícias. Né? Então, existe o personagem está super preocupado e temendo um atraso maior, algum acidente. Né? Então, a gente vai ver como nessa sequência a música tematizada ela funciona também como caracterizador de um estado psicológico do personagem, como se ela fosse trilha sonora, não só música de cena. Vamos continuar assistindo. Bem, então, acho que
esse canto super agônico, né? Assim, sobretudo no final, parece uma cigarra, eu não sei o nome dessa técnica, ele já se incorpora ao universo de preocupações e aos agouros também que o personagem está temendo, né? A cena essa tomada do inseto se afogando no copo de bebida, por exemplo, não é? Prenunciando a desgraça que está acontecendo e que o personagem vai ficar conhecendo logo em seguida. Ele se retira do salão, termina a sequência aí, mas não termina a trilha sonora. Quer dizer, essa música que está acontecendo na cena continua e ela é como se fosse a trilha sonora do momento em que em que o Roy recebe a péssima notícia de que o filho e a mulher tinham morrido nesse acidente. Né? Então termina um longo flashback aí, nós então somos informados, percebemos que o salão de música ficou fechado por alguns anos, o personagem caiu numa profunda pasmaceira, uma espécie de depressão, se recusa a descer dos seus aposentos, né? Ao mesmo tempo em que o Maureen Ganguly prospera muito, fica cada vez mais rico, faz bastante barulho na vizinhança, ele tem um gerador elétrico que importuna o descanso desse Zamindar no seu terraço, né? O Zamindar não quer ouvir mais música, ficou desgostoso, mas ele é obrigado a ouvir os ruídos, a banda tocando música inglesa, ou o som incômodo do gerador, né, do seu vizinho. Né. Uma determinada altura do filme, quem assistiu vai se lembrar, uma sequência muito bonita, eu ainda quero mostrar, o Roy finalmente decide descer para rever o seu cavalo branco, Tufan, e a sua elefoa, Moti, que eram ícones, né, da sua proeminência passada. E essa sequência é muito linda também, muito interessante para continuar essa reflexão sobre a relação entre música e cinema, no caso aí como a trilha sonora. Vamos assistir. Pessoal, boa noite. Ocorreu um erro técnico no StreamYard. Só um momento, por gentileza. Professor Sérgio, desculpas pelo StreamYard. Fechou tudo aqui. Vamos voltar. Voltando já? Tudo Sim. Bem, tudo bem. Voltamos, não é? Bem, desculpem a nossa falha técnica, e eu prometi mostrar essa sequência da descida do Roy. Ele vai encontrar agora a elefoa Moti. Um tema alegre, um tema de trilha sonora alegre para marcar esse momento em que ele finalmente, depois de 4 anos, decide sair da sua reclusão, do seu luto recluso. É um movimento de câmera, a câmera gira sobre um eixo e se desloca levemente, acompanhando a descida do personagem até que ele avista a elefoa pastando ao longe. Logo a cena, enfim, e a delícia da música, do tema musical, são interrompidos pelo ruído desagradável de um caminhão da empresa do vizinho. E aí há um corte para aparecer esse caminhão e a câmera, mais ou menos na mesma posição, se desloca para a direção oposta, agora para a esquerda. E ela vai terminar exatamente na posição
em que começa o movimento anterior, em que termina o movimento anterior. Pronto, agora o tema já é um tema sombrio. E nós vemos, junto com o Roy, à distância, misturados na poeirada, os dois veículos. A modernidade, ironicamente, avassalando o antigo senhor. Eu estou um pouco apertado no tempo aqui, quero passar logo para o encerramento. Eu queria ainda mostrar dois trechinhos, não sei quanto tempo vai dar para mostrar. Um é da terceira jalsa, que é o ápice do roteiro. Né? E aí é uma jalsa com uma dançarina muito famosa na época, chamada Roshan Kumari, e essa sequência é longa, dura 10 minutos. Eu vou mostrar só um trechinho, para mostrar como também o cinema se apropria da dança como elemento cinematográfico. Vamos lá. Até esse momento, a gente tem a impressão de que o filme está apenas mostrando o incrível talento dessa dançarina, e até a câmera se desloca um pouco, se aproxima para mostrar melhor a arte tradicional dessa dança indiana, Kathak. Mas depois há um corte, e logo depois do corte ela olha direto dentro da objetiva. Nesse momento, o cinema está tomando posse da dança como elemento especificamente cinematográfico. Nós somos, como espectadores, introduzidos dentro do salão da música por esse olhar muito perito dessa dançarina, mas muito peritamente guiada também pelo diretor para nos capturar. É quase como se nós estivéssemos refletidos também nesse espelho, entrando dentro do esquema que aparece em tantas tomadas do filme,
em que a gente vê, muitas vezes, a audiência de costas, os músicos e os artistas na frente, e atrás a audiência refletida no espelho. Esse olhar da dançarina nos reflete ali também, porque nós também estamos, digamos assim, nos experimentando a nós mesmos através da mediação da experiência estética. Isso é um elemento, para mim, muito fascinante no filme. Agora, a sequência continua longamente, e a dançarina, algumas vezes, explora, outras vezes, né, esse olhar bem agudo para dentro da objetiva, atingindo o espectador. Eu tenho ainda 4 minutos, será, Romano? Ou estou me atrasando muito? Mais 5 minutinhos? Então, eu quero mostrar um último trechinho, não é? Que é assim, o seguinte, quer dizer, durante a apresentação dessa dançarina, eu não vou explicar como, para não fazer um grande, como se diz, spot, como se diz isso? Spoiler, não é? Para quem não viu o filme, mas durante essa apresentação há um triunfo do Roy sobre o vizinho Parvenu. Mas é um triunfo patético. O próprio Satyajit Ray fala sobre esse personagem o seguinte: o fato de que o sujeito não sabe realmente o que está acontecendo, não conhece o processo da história, faz dele uma figura de patos. Ele é patético, como um dinossauro que não percebe que está sendo varrido de cena. E o final do filme mostra bem o patetismo desse Zamindar. Depois dessa longa noitada musical com dança, ele se embriaga muito e fica sozinho no salão de música, e aí transcorre a cena que eu vou mostrar agora para encerrar minha participação. Ele queria ir até as estrelas. Se ferrou, se ferrou. Você sabe por que ele se ferrou? Sangue. O sangue nas minhas veias. Você quer conhecer o sangue que corre nas minhas veias? Então vem. Agora vai mostrar os antepassados que estão ali no mesmo salão onde a experiência estética se mistura com a distinção social.
Então, como eu dizia, é o apagar das luzes de toda uma era. O patetismo do Roy, nessa última sequência que eu mostro, exprime bem, quer dizer, ou pelo menos manifesta bem o distanciamento que o cinema pode tomar do protagonista. Esse filme, ao mesmo tempo em que ele valoriza a profundidade da experiência estética, inclusive a que ele mesmo, como obra de arte, propicia para nós, espectadores, ele não se ilude com relação a esse projeto, não é? Da automodelagem. A mudança, a passagem inexorável do tempo, as transformações trazidas pela história, avassalam também essa nobreza. E, afinal, o noble self, o nobre eu, que esse Zamindar cultivou, é destruído pela distância. Super obrigado, peço desculpas por ter me estendido um pouco demais. Professora Mariana, seu áudio, a gente não te escuta. Perfeito. Agora sim? Perfeito, obrigada. Obrigada, Romana. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui, né? Como o professor Giuseppe já relatou um pouco sobre mim, eu fiz todo o meu percurso formativo na UFMG, então é sempre uma alegria estar de volta. Agradeço pelo convite, né? Pela oportunidade e também pela abertura ao diálogo aí, né, que o professor Sérgio Alcides também demonstrou, então, inclusive, agradeço pela fala dele nesse primeiro momento aí, porque acho que me ajudou a entender, compreender alguns detalhes, assim, alguns aspectos do filme que eu ainda não tinha entendido, assim, com muita clareza. Foi extremamente desafiador para mim, assim, escrever alguma coisa, pensar alguma coisa sobre esse filme. Primeiro, assim, dado o meu quase completo desconhecimento, assim, né, da cultura indiana, então, só isso já foi um grande desafio. E, em segundo lugar, porque eu não conhecia nada do Satyajit Ray. Então, foi quase que um novo mundo, assim, né, que se descortinou diante de mim. Então, né, em razão de tudo isso, foi um desafio, mas um desafio que me agradou muito, assim. O que eu tentei fazer, então, diante dessa minha condição de conhecer muito pouco a cultura indiana, de não conhecer nada do Satyajit Ray? Eu tentei ver o filme, assim, né, com esse olhar um pouco cândido, mas, assim, preocupado em tentar explorar, assim, o que havia, o que poderia haver ali de filosófico, e que poderia também render discussões numa eventual, sei lá, numa eventual mostra desse filme em sala de aula, alguma coisa assim, né? Eu tentei pensar as duas coisas, tanto como explorar filosoficamente o filme, quanto como que ele poderia render, gerar discussões fecundas, assim. Então, esse foi, digamos assim, a minha orientação, assim, né? Já que eu não tinha, por um lado, todo esse conhecimento, assim, né? Foi por aí que eu segui. Então, eu tentei verter tudo isso, todas essas minhas impressões, reflexões num texto, e eu vou passar a leitura agora para vocês. Um traço da grandiosidade da arte, no qual cabe a filosofia, simplesmente e quando muito, atonitamente se demorar, é sua capacidade de fazer confluir, numa única imagem, de tessitura a um só tempo delicada e complexa, e que se afigura e irrompe de uma só vez diante de nós, aquilo que teimamos árdua e demoradamente em tentar discernir. Como se o tempo da arte fosse outro que o da filosofia, e não apenas outro, mas um outro precioso, por dele tanto carecermos, para entretecer aspectos que, fios deixados soltos pelo intelecto raciocinante, mais parecem nos distanciar que aproximar do tecido constitutivo de toda a vida, seja essa da ordem do real ou do imaginário, na qual almejamos penetrar. Jalsaga de Satyajit Ray revela-se magistral, vale dizer, como que impecável e irrepreensível no ato de perseguir o propósito de mostrar, em imagens de rara beleza, traços fundamentais da dimensão existencial humana, tal como refletidos na história de Usur Vishwambar, ou em dizeres que talvez nos soem mais familiares, de Lord Roy. O que não deixa de ser desconcertante, afinal, parece não menos tentador destacar,
na referida obra, um aspecto a ser esmiuçado à exaustão, tal como o político, o ético ou estético, para mencionar apenas alguns, de modo a nela projetarmos uma única e dada tônica a ser pormenorizadamente analisada. Mas a grandiosidade da arte, voltamos então a repetir, não apenas mostra, como a um só tempo também nos ensina. Se soubermos reparar, isto é, repousar nossos olhos, ouvidos, mãos e coração com toda a atenção numa imagem, reflexo estremecido, que está mesmo distorcido de um acontecimento, mas que desponta e vai, leniente, crescendo em significado diante de nós, há um todo inteiro, um verdadeiro mundo que se nos descortina. Evoco, para fazer jus a essas palavras, a derradeira e emblemática cena desse belíssimo filme. E se o faço, é por acreditar que a própria brincadeira de traduzi-la em palavras, numa espécie de vai-vem, ou talvez mesmo de quiprocó poético-filosófico, que nos permite confluir uma série de aspectos relevantes dessa obra num único reflexo, que é o de um nobre que, teimando desesperadamente em lutar por imortalizar sua própria imagem, atravessa o deserto e o vazio da existência. Sim, o reflexo que avulta da figura de Lord Roy é o de um aristocrata orgulhoso que se vê imperiosamente forçado pelas agruras desditosas e próprias à existência a trilhar um deserto em si mesmo. Mas não soaria menos pertinente destacar nessa mesma história, a título de exemplo, a decadência de um ideal de aristocracia que, por não se mostrar capaz de sustentar por si mesma seu próprio peso, ameaça arrebentar e ruir. Nem tampouco mencionar como essa mesma aristocracia, cuja pretensa superioridade se assentava não apenas em privilégios materiais, mas ainda espirituais, amparava-se a si mesma sob a égide de um humanismo que se refletiria não raras vezes desumano, e nessa mesma medida, em nada tão elevadamente nobre ou grandioso. Mas que ainda assim, e nesse sentido a história de Satyajit Ray traça um relato cuidadoso, aspirava a um ideal de virtude que passaria ao largo de uma casta dita inferior, conquanto em ascensão, ou para nos valer de dizeres que está mais próximos de nós, de uma moderna burguesia nascente, para quem tudo mais se convertia em mero instrumento para alcance do dinheiro, vale dizer, daquilo de onde emergia o poder, para alcançar uma condição de prestígio que não lhe havia sido imputada de modo inato, tal como costumava ser em relação àquela mesma aristocracia. Porém, ainda que fortemente inspirada por um ideal de excelência, capaz de abranger virtudes também espirituais, a aristocracia não deixaria, cabe então repetir, de se mostrar visceralmente desumana. Afinal, que o poder deixe de se converter num fim por si mesmo, tal como parecia ser o caso para a burguesia nascente, para quem dadas virtudes poderiam, quando muito, ser adquiridas, em vez de cultivadas, de modo a, ganhando matizes mais sofisticados e repletos de ares elevados, constituir um meio para atingir a excelência, não implica que os demais, os outros, os que estão para quem ou para além desse ideal, possam romper a penumbra e alcançar a iluminação, dado que a luz que então emanava de tal ideal não parecia potente o suficiente para alumiar a uns e a outros. De modo que todos esses aspectos, alguns deles talvez mesmo mais desafiadores para o nosso tempo do que para o da própria história, poderiam ser elencados para tratarmos dessa obra. Mas essa derradeira cena a que fizemos alusão, na medida em que desvela o rompimento compassado de um estatuto de prestígio social, do qual por tanto tempo se revestira nosso personagem, levando-o assim a uma espécie de ruína incontornável, a partir da qual não parecer haver outra alternativa que o mergulho existencial em si mesmo, parece ir muito além no ato de confluir, com ricas e preciosas minúcias, uma série de aspectos fundamentais à obra, mostrando-se por isso, dentre todas, a mais profundamente mística e simbólica. Antes de tudo, por refletir uma imagem tão cara, para não dizer fundamental, à própria filosofia antiga grega, que é a da transição, do estar entre, da travessia. Se não, lembremos a própria definição formulada por Diotima no Banquete, acerca do filósofo como um ser entre, ou nos dizeres platônicos, um metaxi, mediador ou intermediário, que, justamente por ser capaz de reconhecer a própria ignorância, se lança em busca da sabedoria. Ora, essa célebre formulação, convertida em imagem, esclarece parte da potência da cena em questão. Afinal,
Embora não seja, por assim dizer, um filósofo, Lord Roy se encontra, na medida em que mergulha em sua condição existencial, entre o real e o ideal, alçando-se, no momento derradeiro, a condição de alguém que, ansiando imortalizar esse mesmo ideal, é confrontado com a morte, a mais pungente e desconcertante expressão do real com a qual temos de nos haver em âmbito humano. Mas essa travessia, cuja imagem toma de empréstimo da filosofia, não menos fecunda em cunhar símbolos e metáforas quando assim se permite gestá-las, não se faz somente entre termos, para não dizer entre lugares ou condições grandiosos para a dimensão existencial do humano. Lord Roy se encontra, não raro, entre condições ambíguas, para não dizer em alguma medida, conflitantes. Afinal, se sua nobreza é cinzelada pela aspiração a um ideal de excelência, do qual ele se orgulha e faz questão de demonstrar, esse mesmo ideal nem sempre se converte numa magnanimidade capaz de impactar a quem o circunda. Seduzido ante a promessa da iluminação espiritual, mostra-se não menos enlouquecido pelo prestígio que a pretensa superioridade própria à nobreza de seu sangue lhe permite impor socialmente. Por fim, extremamente sensível à percepção, principalmente visual e auditiva, dos sinais que lhe acometem, mostra-se incapaz, vale dizer, destituído de forças para se encarar a si mesmo. Mas alguém poderia, com muita pertinência, apresentar como ressalva essa analogia que ora proponho, de que Lord Roy de algum modo se assemelha a todo filósofo, a um só tempo ignorante e amante da sabedoria, a alegação de que intermediários, isto é, imperfeitos porquanto incompletos, desejantes e carentes, o somos todos, embora cada qual à sua maneira, um pouco. E eu, qual confessasse uma verdade, não teria o que objetar, mas tão somente a acrescentar. Talvez seja mesmo esta a força e a fraqueza de nossa natureza enquanto existentes, sempre hesitantes e ao meio do caminho, partícipes a um só tempo da vida e da morte. Sim, diria mesmo mais. Talvez aí se encontre um dos traços mais fundamentais de nossa ambígua e, por assim dizer, contraditória natureza, que por si só poderia nos remeter à imagem de força, por quanto desafio que se impõe à nossa condição, mas que terminamos por converter quase que imediata, embora deliberadamente, em fragilidade, na medida em que nos apoiamos num ideal que por si mesmo não se sustenta, a fim de contornarmos, só que de um modo enganoso, essa mesma natureza, evitando a todo custo encará-la. Tratar-se-ia talvez de um impulso de recusa, quase mesmo uma resistência, que com alguma dose de ferocidade, não menos considerável que de astúcia, improvisamos, de modo a não permanecermos na encruzilhada, sabedores de que a escolha de qual caminho percorrer é das mais difíceis, porquanto o deserto pelo qual se transita em silêncio e solidão profundos? A beleza desse filme, a qual nos conduz tácita e mansamente para muito além da imagem de um aristocrata vaidoso e incapaz de se encarar a si mesmo, está justamente em nos convidar a reparar na profundidade das expressões de Lord Roy, de modo a nos permitir enxergar, através daquilo que sua figura, de cujo aparato ele se reveste de modo a se proteger socialmente, aparenta. Tornemos a olhar para a filosofia de modo a retomar uma nuance preciosa da formulação da sacerdotisa Diotima, tal qual relatada por Sócrates no banquete. O filósofo é aquele que se encontra precisamente entre duas condições, porque decidiu-se, ficando pés na encruzilhada, a tomar um caminho. Seu critério de escolha, pasmemos todos, despontou de uma senda indicada pelo coração. Porquanto o sabedor de sua ignorância fica enlouquecido, encantado, talvez mesmo extasiado, por uma condição outra, que é a da sabedoria. E para uma psique que se coloca a si mesma numa tal condição, fundada primacialmente numa atitude franca e sincera quanto ao desejo e ao entusiasmo pela beleza, a filosofia, apenas mais um nome para expressar um dos muitos modos de manifestação do amor, se mostra como que espontaneamente, enquanto caminho para se trilhar a travessia da existência. Com Lord Roy não será tão diferente. Ele tão somente finca os pés na encruzilhada, se dispondo a perfazer a referida travessia, quando converte a música em caminho, seu instrumento para, passando através dela, vale dizer, do encantamento que a experiência estética lhe produz, intuir, raras, porém impactantes vezes, a própria sorte. Como se,
embora ignorasse a própria condição, ou dito de outro modo, o sentido a ser percorrido, lograsse pela intuição não apenas alcançar, mas ainda permanecer percorrendo conquanto às escuras o caminho. Indício disso é que a mesma música, cuja sala em seu palácio é a expressão máxima de requinte, opulência, beleza e elevação, e ainda cuja reverência na apreciação lhe vale, num âmbito mais concreto, tamanho e prestígio, é aquela por meio da qual ele, sensivelmente atravessado, faz estremecer seu próprio mundo interior, ao constatar a miséria e a indigência de sua condição. Afinal, estar na sala de música, o coração de seu palácio, constitui não apenas um ritual para sacramentar um ideal a partir do qual ele confere, em âmbito social e político, sentido à sua existência enquanto rastro de uma tradição que lhe antecede. Estar na sala de música, lembremos-nos, é também, e paradoxalmente, condição para que Lord Roy alcance, através do êxtase de uma fruição que mais se assemelha a uma loucura divina, um grau mais elevado de percepção e sensibilidade acerca do caráter simbólico e metafórico de alguns dos sugestivos sinais que, pululando em seu entorno, parecem murmurar dizeres, conquanto sem dizer palavras, sobre aquilo que acontece. Não sem razão, é transitando na doçura extasiante de um concerto de celebração do Ano Novo de Bengala que o Senhor de Terras desperta e passa a reparar, atônito, num inseto que, debatendo-se mergulhado na água, parece antecipar, no sentido mesmo de vaticinar ou predizer, o amargor dos acontecimentos que virão. A morte da esposa e de seu único filho, avidamente tragados pelas mesmas e caudalosas águas que ameaçavam provocar a ruína de seu império, ao arrastar os jardins do palácio e inundar as terras sagradas da família Roy. A mesma água, símbolo da vida e da incessante e inexorável transformação a que parece sujeito tudo aquilo que numa instância mais imediata vislumbramos, apresentava-se então como prenúncio de morte. Assim como será, mais uma vez, a música, embora não mais advinda do coração do palácio, doravante enlutado desde que Lord Roy se decidira por mergulhar no silêncio no vazio, que sacudindo o torpor que lhe anestesiava, faz com que lhe avultem lembranças, imagens de um passado capaz de estremecer de ternura o coração, ao rememorar, sendo acometido pelos sons de uma celebração na casa dos Gangley, o ritual de iniciação de seu amado herdeiro Coca. Música pela qual nosso personagem, transitando, logra reconectar acontecimentos, para não dizer tempos significativos de sua existência. Mas será também, e principalmente na sala de música, em seu último concerto, espetáculo oferecido por um Lord Roy cujo peito ameaçava então agonizar em orgulho, após ouvir dizer sobre uma celebração de inauguração da sala de música na casa dos Gangley, que nosso personagem vê serem rompidos diante de si, desta vez, os faustosos símbolos de um ideal que ele desejara e perseguira com ardor e por toda a vida como real. Observando com assombro uma pequena aranha que percorre, mordaz e zombeteira sua imagem num retrato, ele se assusta, porque pressente o apagar das mesmas luzes a que tanto aspirara. Mas esse apagamento, essa dor lancinante e visceral capaz de mostrar a ilusão de que se constitui aquele ideal, é o próprio real que de uma só vez se descortina, como se o apagar e o acender das luzes fosse um e o mesmo. Pelo que Lord Roy se desespera, na iminência de, paradoxalmente, iniciar e completar uma travessia. Solitário e atônito frente ao símbolo de uma tradição que há muito já ameaçava arrebentar e ruir, ele se vê despido de sua nobre roupagem, aparato por meio do qual se protegia, ao surgir desta feita em muito pouco, ou quase nada, diferente de qualquer um. Afinal, violentamente arrancado de um solo pretensamente sagrado, emaranhado de ilusões do qual se nutrira por toda a vida, o que lhe cabia, então, era ser replantado, de modo a ter seus pés fixados pelo mesmo real, só que num chão raso, gasto e comum. O mesmo que se apresentava como única morada para aqueles desabrigados que ele, por virtude, um dia deixara que entrassem, por algum tempo permanecessem no grandioso palácio da família Roy após uma enchente, despidos de tudo e em nada capazes de experimentar a abundância material e espiritual que ele próprio outrora ostentara. A verdade da existência, que a música, ora mero instrumento para demonstração de opulência, ora convite para um mergulho existencial em si mesmo, servira de caminho para desvelar, era tão fria quanto singela,
uma lança embebida em suor e sangue e arrancada com vagar de sua carne estremecida. O que Lord Roy não fosse um personagem e existisse verdadeiramente, sequer desconfiaria, é que em sua face mais terrível, de sofrimento, desespero e incontornável solidão, é que ele se revelara mais humano, vale dizer, mais sensível ao real e, portanto, mais nobre, tão mais dilatado se mostrava seu coração. Por fim, num delírio já não tão divino, parece alcançar no entendimento o que no coração já provocava um tremor tácito, mas, em desespero, ao invés de dobrar-se sobre suas lembranças, de modo a ver-se todo inteiro, prefere tampar, suprimir e aniquilar o real, em nome da imagem ideal que ele nutrira e cultivar ao longo de toda a sua existência. Vestido em trajes nobres e montado em Tufã, o cavalo preferido de seu falecido filho, atravessa sozinho uma breve conquanto sinuosa extensão de terra para imortalizar uma imagem. Ansiando lograr o cumprimento dessa tarefa, terminaria alcançando, contudo, seu extremo oposto. Afinal, perseguido pelo real, a que antes tomara como bruma névoa, mas que agora percebia voltar em toda a sua concretude esmagadora, crescendo em seu encalço, teria de se confrontar, pondo-se a meio do caminho com a morte, ora simbolicamente evocada por um barco, imagem ainda fresca e pungente da perda da esposa e do filho. Só que vazio, como que à espera para lhe fazer as vezes de intermediário por meio do qual ele próprio viria a perfazer sua travessia. A cena derradeira e emblemática traduz não apenas um ser entre, mas mais precisamente a travessia de um homem destroçado entre um ideal ao qual aspirara por toda a vida e o real, que mais parece correr em seu encalço, espelho do qual Lord Roy prefere fugir, a se ver nele, reflexo invertido daquele mesmo ideal. Nada mais potente no nível imagético para converter em símbolos uma verdade existencial, que talvez seja mais próxima a todos nós do que gostaríamos de admitir. Para concluir, no momento histórico em que pessoal e coletivamente nos vemos defrontados com a face mais fria e dura do real, perseguidos de modo a adentrarmos imperiosamente a encruzilhada que desemboca na travessia da existência, na qual esses dois extremos tanto mencionados, real e ideal, quase parecem se tocar um ao outro, vemos-nos solitários e despidos, em muito próximos, ainda que apartados no tempo e na cultura, do personagem de Lord Roy, que perfaz sua jornada, muito paradoxalmente, na medida em que confronta a si mesmo em meio ao vazio silencioso do caminho. É isso, gente. Obrigada. E agradeço muito aos nossos palestrantes por sua fala muito rica. Nos ofereceram uma leitura sociológica, diria psicológica também desse filme, essa temática bastante universal, mais do que especificamente indiana, dessa decadência social que se torna uma decadência psicológica, existencial. E achei muito interessantes também as reflexões do professor Sérgio sobre esses particulares técnicos do filme, a música e a dança, a estética ao serviço do cinema. Então, de um ponto de vista histórico, nesse sentido, esse filme pode ser considerado interessante. É muito válida também essa leitura existencialista da Mariana, a partir da interpretação de nuances e pormenores do filme. Mas agora eu passo a palavra à nossa insubstituível monitora romana, que vai selecionar para nossos palestrantes algumas das perguntas do nosso público. Olá a todos e todas, boa noite. Nós temos aqui algumas perguntas que apareceram no chat. Eu vou fazer em bloco as duas primeiras e os professores sintam-se livres para respondê-las. O Jamis colocou no chat: o espelho nos insere numa espécie de círculo, como se estivéssemos no salão. Mesmo? Como se estivéssemos no salão mesmo? E aí, a Rafaela também comenta sobre os espelhos. Acho que podemos considerar uma quebra de quarta parede, né? Somos assistidos assim como também assistimos. Professores estão com a palavra.
Bom, ótimas colocações. Realmente, eu me esqueci dessa expressão que a Rafaela lembrou agora, né? A quebra da quarta parede, porque eu queria falar exatamente disso quando mostrei o trechinho da Roshan Kumari, maravilhosa dançarina, né? No instante em que há um corte abrupto, né? Inclusive na montagem do filme, que aproxima um pouco mais a câmera dela, e em menos de um segundo ela, pum, mete o olhão dentro da gente, né? E isso é literalmente quebrar a quarta parede. E o espelho está ali atrás, né? Então o Jamis, enfim, obviamente ficou impressionado, porque todo mundo fica impressionado com esse espelho. Ele aparece recorrentemente no filme, né, Mariana? Várias vezes a câmera, né, se desloca ali para trás da audiência para a gente ver o salão todo, mas a gente vê o reflexo da audiência no espelho. Isso é simbolicamente bem importante no filme. Não sei se Mariana não quer completar, assim... Não, na verdade, eu acho que você falou com muito mais propriedade dessas questões mais técnicas, assim, acho que eu não teria muito a acrescentar, não, mas é isso mesmo, a sensação como se a gente tivesse no próprio círculo, né, isso que o James comentou ali também. É bem interessante esse momento. Bom, o pessoal no chat ficou curioso para saber onde encontrar o filme aqui no Brasil. Por vias lícitas, vocês teriam dicas, professores? Eu acho que é melhor abafar o caso. Eita, bom, o colega colocou aqui que encontrou no Eu Amo Filmes Indianos. O Igor Pacheco colocou essa dica para gente. Então, vamos pesquisar. Tem também a Criterion Collection, do Nelson. Mariana? Romana, eu só ia comentar que esse site, Eu Amo Filmes Indianos, eu acabei encontrando ele, me deparando com ele em algum momento também, mas eu não encontrei esse filme lá, eu encontrei o Charulata, né, que é um outro filme do Satyajit Ray. E aí eu consegui assistir tudo, gostei muito, mas esse eu não encontrei, esse o Jalsa. São tesouros que a gente tem que escavar. Eu acho que é mais fácil encontrar quem googla pelo título em Bengali, né? Jalsagar, né? Mas escreve-se com A, né? Jalsagar. Ou em inglês, né? The Music Room. Acho que o nome em inglês do filme é The Music Room. Aí vão aparecer mais opções, né? Mas não necessariamente listas. Quem quiser comprar o filme, eu recomendo da Criterion, né? Nem sei se existe alguma outra versão disponível para venda, mas a coleção Criterion põe à venda a obra quase toda do Satyajit Ray com excelente qualidade, né? Os filmes restaurados, enfim. Para comprar Criterion, sem dúvida. Muito bacana. Não sabia dessa possibilidade, não, professor. Interessante, vou até anotar aqui. Obrigada pela dica. A próxima pergunta é para a professora Mariana, da Solange. Professora, conta um pouco para a gente como é dar aulas de filosofia no desafio do ensino médio brasileiro, sua experiência com os alunos. O ensinar com o cinema nas aulas hoje é algo possível? Obrigada pela pergunta, Solange. Então, eu acredito que sim. Na verdade, eu tenho estado bem interessada assim, em desenvolver assim, projetos nesse sentido, assim, né? Na semana passada, assim, só para mencionar um caso, né? Quando estava trabalhando a questão do trabalho, né? Por uma perspectiva assim da antropologia filosófica, também mais existencial, e tal. Eu passei aquele filme Que Horas Ela Volta. Vocês devem conhecer, um filme brasileiro de 2016. 2015, 2016, da Ana Mulaer, em que eu tentava explorar exatamente essa questão da distinção, né, que é tão
legitimada, e por ser tão legitimada, às vezes, é quase imperceptível, né? Num momento mais imediato, da distinção entre quem pensa e quem age, por assim dizer, né? Das pessoas que estão como que supostamente destinadas a somente agir, só a executar tarefas, e as que pensam o processo de trabalho. E como que isso instaura, assim, essa divisão, né, que é tão cruel, assim, e que no Brasil ela meio que remete, assim, a momentos da colônia, assim, né? Então, esse filme explora isso de uma forma muito rica, assim, e aí eu tentei, então, trabalhar essas noções, né, que eu estava trabalhando a filósofa Simone Weil, ela fala muito disso, dessa distinção entre o agir e o pensar, de como isso é cruel e é desumanizador, e tentei aproximar isso da nossa realidade, né, brasileira, nesse sentido de tentar partir do filme, então, para discutir um pouco a filosofia. Eu acredito que é possível, acho que até diria assim que necessário, né, porque é como se a imagem tivesse essa capacidade, né, de, não sei, unir o sensível mesmo e a capacidade de aprofundar, né, intelectualmente nas coisas. Então, ela tem esse valor, assim, grandioso. Eu acho que a gente tem que explorar muito, assim, como recurso, sabe? Principalmente quando você está dando aula para jovens, né? Mas não apenas. Acho que o indício disso é esse evento aqui, né? Então, que chama a gente a pensar muito, pelo menos eu tive que pensar muitas coisas para participar, né? Tive que me questionar quanto a muitos aspectos, assim, do filme. Então, eu acredito que é muito possível, sim, e acho até que é desejável e necessário. Acho que é só ter um cuidado assim mesmo, né, de como explorar essas noções, de como escolher os filmes e tal, mas é muito possível. Assim. Puxa, os agradecimentos no chat estão bombando. Parabéns, apresentações excelentes. E a Marta Procópio vem com uma pergunta. Ao meu ver, o criado do Lorde se identifica profundamente com o drama do Lorde. Tanto um como o outro estão presos ao mesmo conjunto de valores, mesmo sendo nobre e o servo. Concordam? Quer começar, Mariana? Não, pode ir, eu vou pensando, vou meditando. Bom, eu já tinha visto essa pergunta, achei essa pergunta excelente, viu, Marta? Eu tenho a mesma impressão, mas acho que isso não é à toa, porque o vínculo entre o Zamindar e o criado é um vínculo pessoal. Não é como o vínculo entre um empresário e seus empregados, né? Que é um vínculo impessoal, mediado por toda uma legislação do trabalho, que protege mais ou menos, ou nada, os trabalhadores, né? Mas é uma relação em que, assim, supostamente, o empregador não tem nenhuma responsabilidade pessoal para com as pessoas que estão ali na sua folha de pagamento. O vínculo entre esse aristocrata e os seus criados é um vínculo pessoal. Então, você tem toda a razão ao dizer, não é, que eles estão presos ao mesmo conjunto de valores. Inclusive, no filme, aparecem outros criados também do Roy. Pelo menos um que eu me lembre. Mas eu acho que dois. Na verdade, são 3 criados que aparecem. Os 3 são idosos, né? São pessoas idosas também. Eles têm uma relação de subalternidade, mas afeto, um afeto assim, perturbado pela dependência. Agora, eu acho que não sei que Mariana, se ela concorda comigo aqui, o elemento decisivo aí dessa pergunta é a pessoalidade do vínculo. Né? Então, a derrocada do Senhor leva junto todo um universo social dos seus dependentes, né? Caem na miséria sem ele. Eu tendo a concordar. Eu acho que é até interessante assim perceber como que em sucessivos momentos assim do filme os criados eles sofrem assim a agonia, né, de ver aquela situação assim, né, do Lord Roy assim, e acho que poderia elencar assim, uma série de momentos, né, quando o Marin Ganguly vai lá visitar e tal, sempre os criados eles estão assim com essa agonia e sofrendo, né, com a reclusão deles, sofrendo com tudo isso. Eu acho que tem uma dimensão afetiva mesmo assim, e que é estranho para a gente entender no nosso tempo isso, né? Por isso que eu até coloquei isso no texto.
O nosso tempo traz questões, eu acho, com muito mais clareza, com muito mais força, muito mais potência, que não estão colocadas ali porque, como o professor Sérgio falou, além dessa dimensão pessoal que não existe, né, hoje numa relação desse tipo, é o mundo deles, né? Eles conseguem absorver um pouco daquele mundo ali, dos valores que estão ali, como vocês estão dizendo aí. Inclusive, a empolgação de um dos criados no último concerto é uma coisa que é até um pouco tocante, assim, né? Chega até a doer, assim, ele feliz, empolgado, e ele limpando tudo sozinho, praticamente sozinho, quando já não há mais criados para ajudar. E ele está ali super envolvido, sabendo da importância que aquilo tem para esse mundo, né? Não é só para o Lord Roy, assim. Então, eu acho que sim, eu acredito que sim, que concordo assim, com a Marta também, e eu acho que é realmente difícil e desafiador para a gente entender isso no nosso tempo, assim, mas de fato. Temos mais uma também no chat, do Wondering About Me. A fotografia me lembrou muito a de Cidadão Kane, referência muito provavelmente proposital. Falo da angulação da câmera e do jogo em profundidade de campo, especialmente. Seria Roy um anti-Kane, este último o típico self-made man estadunidense, mas também morto em profunda solidão, imerso em seu império emocionalmente estéril? Eu também tinha olhado essa pergunta, achei sensacional. Wondering about me, about my noble self. Não sei o que dizer, a pergunta é muito boa. Essa pergunta me fez lembrar uma coisa que o Satyajit Ray diz sobre esse filme numa entrevista, que ele fala assim: eu tentei mostrar a inevitabilidade de uma ordem antiga ser removida e substituída por uma outra, não necessariamente melhor. Então eu não pretendia adotar um ponto de vista nostálgico, o assunto dele não é a glorificação daquele estilo de vida, daqueles privilégios, né, que a Mariana descreveu tão bem no texto dela, né, contar uma história sobre isso, né, a tragédia dessa inexorabilidade, né, de uma ordem antiga ser substituída por uma outra nova, que não necessariamente é melhor. E nesse filme, o Mohan Ganguly, ele utiliza essa expressão self-made man para referir-se a si próprio, né? Ele, numa certa altura, não sei se Mariana se lembra, ele está justamente tendo um diálogo com um criado do Roy, que ele gostava de fazer provocações maliciosas junto até aos criados, né? E diz assim, eles atacam o meu carro, quer dizer, as pessoas por aí acham lindo esse elefante velho que o Huzur Roy tem, né, esse senhor Roy tem, mas atacam o meu carro novinho em folha. Sabe por quê? Porque eu não tenho pedigree, eu sou um self-made man, né? E não sei, talvez um dia o Ganguly termine como, né, ele tão self-made man, termine também no isolamento como cidadão Kane, né? E é interessante na pergunta também um enfoque que parte da leitura do cinema, né, comparando a fotografia, os enquadramentos, é legal, a verificar. Muito boa pergunta. O professor e coordenador do projeto também, Filosofia na Praça, Leonardo Meirelles, enviou uma pergunta para mim, eu vou ler para vocês, que teve um contratempo na internet, mas eu vou lê-la, tudo bem? Acho que, por um lado, o conjunto da música no final, digamos, com suas elevações espirituais, as considerações diante dos antepassados mortos através dos quadros, todas essas elevações, vinculadas com as intuições através de sinais como o inseto no copo, a areia no quadro, a vela apagando, e, por outro lado, a constatação do real enquanto humano e decadente, e o servo que diz em seguida que a luz do sol vale mais que a luz da vela,
Tudo isso incitou o bravo cavaleiro no seu cavalo lancinante a enfrentar a morte? A morte seria uma elevação espiritual e, ou ao mesmo tempo, que um fracasso do humano? Endereçado aos dois. Vou cutucar. Pergunta filosófica, Mariana, você primeiro. Essa pergunta é muito desafiadora, assim. Obrigada. É o Leonardo, né, que enviou essa pergunta? Isso. Pois é, então, é um pouco isso que eu tentei trabalhar, assim, né, como que todos esses, parece que todos esses sinais vieram se descortinando, assim, diante dele, né, de um modo, assim, pelo menos na minha leitura, eu acredito que ele vendo tudo isso se rompendo, todos esses símbolos se rompendo, isso foi tão desesperador para ele que ele não aguentou, né, ele sucumbiu. Então, é meio que no desespero, na minha leitura, ele se traja, né, como nobre, monta o cavalo e tal, e vai. Assim, eu não tenho uma explicação objetiva para isso, para essa cena. Mas eu acredito que o Leonardo está perguntando sobre enfrentar a morte. Se a morte seria uma elevação espiritual e, ao mesmo tempo, que um fracasso do humano. Não, eu acredito que encarar a morte, nesse sentido, é o grande desafio, né? Não que seja um fracasso, não, é da nossa condição, né? Só que, digamos assim, que esse ideal que ele está erigindo e cinzelando a vida toda e tal, é um ideal que ele não deveria sucumbir à morte, né? Mas acontece que ele percebe ali que vai sucumbir. Então, assim, não só o ideal, como ele mesmo, enquanto existente, né? Enquanto alguém que tem uma existência efêmera, breve, finita. Então, assim, eu acho que eu concordo com que todos esses sinais, eles causam como que um desmoronamento, né, profundo, íntimo dele. Mas acho que a morte pode ter essas duas dimensões, assim, né? Dependendo da perspectiva, pode ser, a gente pode pensar como elevação espiritual, mas eu acho que eu não entendo como fracasso. Acho que enfrentá-la é a dificuldade que ele percebe ali também, né? Porque isso é encarar o real, é encarar a condição humana frágil, finita, efêmera e tudo mais. Acho que seja isso, mas é uma pergunta muito boa e muito difícil. Assim. Eu acho que o Roy não tem outra saída, quer dizer, ele se encurrala, né? No final do filme, porque isso eu pretendia dizer, mas fiquei tão atrapalhado com essa coisa de ficar manejando aqui os vídeos e tudo, mas enfim, ele é muito perdulário, né? Aliás, ele vem de uma linhagem que parece que não teve muita preocupação em controlar as despesas, né? Em medir, não é, as recepções, né? Com os fundos, né? Então ele foi perdendo suas terras, já era um herdeiro em situação assim, mais apertada do que os antepassados, que ficavam ali opressivamente naquele salão, né, de música, observando o desempenho dele na tarefa de levar a linhagem adiante. Né? Ele não consegue, quer dizer, ele vai perdendo as terras, a Mariana falou, quer dizer, o rio tem enchentes, vai comendo as terras dele, assim como engole a família dele, né? A Mariana diz muito bem isso, né? Engoliu também as terras, né? Então ele vai perdendo renda, e para essa última Joussa, essa última noitada musical com essa dançarina, ele esvazia o cofre. Ele dá uma cartada, quer dizer, ele não aguenta mais a pressão e a petulância desse vizinho, ele quer dar uma lição nesse vizinho. Então ele esvazia o cofre, ele convidar as pessoas para, em grande estilo, né, com um elefante e tudo, né, ele sabe que ele está, assim, ele está convidando a ruína final dele. Não tem mais saída. Um dos criados, que é um criado letrado, instruído, que sabe inglês e que é um mordomo, mas é também um contador, né, fica em pânico. Ele sabe que o seu senhor não tem condições de receber os convidados, muito menos de pagar aqueles artistas. Né? E ele ainda tem que dar um presente para, né, porque é de praxe que, não é, um anfitrião dê um presente
importante para dançarino, né? Então ele é praticamente um suicida ao convidar as pessoas para aquela noite. Então ele está um pouco cortejando essa ideia de uma última redenção possível para o seu noble self, né? Para o seu nobre eu, né? Através da morte, sim. E acrescentar mais um pouquinho a essa discussão, o professor continua cutucando vocês. Vejam, esse filme não é uma grande constatação do nosso embate humano entre o real e o ideal? É um grande questionamento da noção de nobreza, não somente social, mas sobretudo existencial? Acho que sim, eu também veria desse jeito, né, mano? Os limites da realidade, né? Me impressiona muito o modo como o Satyajit Ray aborda o problema da experiência estética, né? Que ele não quer, digamos assim, entrar na sombra do fascínio da aristocracia, mas ele, ao mesmo tempo, não quer perder do horizonte a possibilidade do cultivo pessoal, formador do indivíduo, do seu senso de valor, né? Nesse filme ele quer abordar as duas coisas. Ele, ao mesmo tempo, quer criticar a arrogância, a vaidade dos aristocratas do passado, mas refletir sobre as dificuldades de aspectos emancipatórios ou aspectos nobilitantes, não da linhagem, mas dos indivíduos, dos seres humanos, que ocasionalmente uma parte daquele mundo cultivou. Né? Por exemplo, as artes. Então o Ray está numa espécie de fio de navalha, né? Porque seria muito fácil ele se deixar sugar por uma nostalgia de uma alta cultura que, no entanto, viveria na dependência de um modo de organização da sociedade retrógrado, reacionário, né? Mas ele não faz isso, né? Mas ele também não joga fora, junto com a água do banho, a preciosidade da busca em profundidade do envolvimento individual com as artes. Eu acho que esse é o grande desafio desse roteiro, né, que ele escreve baseado num conto. Existe tradução para o inglês desse conto. Eu encontrei num livrinho, que é um livrinho publicado na Índia, mas em inglês, reunindo todas as histórias da literatura bengali que inspiraram filmes do Satyajit Ray. Está lá o Joe Sagar também. É bem diferente o conto, viu? Inclusive, o roteiro toma liberdades muito impressionantes com relação à história original desse escritor Tarasankar Banerjee. Só para complementar, assim, ainda na pergunta do professor Leonardo, né, que ele fala se o filme é uma grande constatação do nosso embate humano entre o real e o ideal. Eu acredito que sim, assim, isso que eu tentei um pouco mostrar no texto, assim, minha leitura se aproxima muito dessa, se for essa a sua leitura, professor. Porque, assim, eu acho que é tão cuidadosa a forma como ele faz isso, o Satyajit Ray, que o que ele está falando de ideal não é exatamente um ideal de nobreza apenas, né? Esse embate entre ideal e real, que eu tentei explorar, ele poderia ser por qualquer ideal que cada um de nós constrói sobre si mesmo, que a gente vai alimentando, mas tem certas situações que nos tocam e nos atingem tão profundamente, tão extremas, tão fortes, que a gente vê que aquilo ali desmorona. Então, assim, a grandeza do filme eu acho que é essa, porque ele vai muito além de uma leitura rasa, assim, de distinguir entre um opressor e um oprimido. Não é isso que ele está dizendo, né? Ele está falando
tá mostrando de uma forma muito mais delicada, assim, muito mais nuançada, esse problema, né, que está para além disso, dele ser é claro que acontece, que ele mostra, ele se vale dessa dimensão da aristocracia para mostrar a importância da música, da arte, do quanto que o cultivo dessas virtudes é importante no âmbito humano, e nesse sentido ele precisa desse mundo para mostrar isso. Mas eu acho que é tão profunda assim, a mensagem dele, pelo menos me parece, que vai além disso. Eu acho que é o que eu tentei explorar, essa imagem da transição, né, a imagem que a gente quer construir de nós mesmos, e a nossa condição, que é essa, que no fundo é singela, é simples e é, em alguma medida, igual a de todo mundo, né? Que todos vamos morrer, que todos, em alguma medida, temos algum tipo de indigência nesse sentido, né? De estarmos no chão raso, como eu tentei mostrar. Então, eu acho que eu concordo, assim, bastante com essa leitura. E é isso, assim. Obrigada pela pergunta aí, professor, pelas duas. Professores, agradeço imensamente o debate. Vou chamar agora, estou muito feliz em ouvi-los, vou chamar agora o professor e coordenador do projeto, Giuseppe. Professor Giuseppe, a palavra é sua. Sim, obrigado, Romana. Agradeço novamente os dois palestrantes que, assim, além de inúmeras sugestões, além dessas últimas respostas preciosas, também nos ofereceram a possibilidade de assistir, de entender um filme, para nós, assim, raro, um filme absolutamente poético, que possivelmente não teríamos assistido sem essa oportunidade. Então, nossa noite pode terminar aqui. Semana que vem é feriado, Belo Horizonte, pelo menos, é feriado. Então, daremos uma paradinha, próxima quarta-feira. Nosso próximo encontro será no dia 28 de abril, com os professores Ana Cristina Silva e Romildo Calisto, que nos apresentará um filme canadense de 2019. Então, depois de 2 filmes mais clássicos, voltaremos a um cinema mais recente. O filme, porém, pelo menos com base no título, é sobre uma temática absolutamente clássica, ou seja, a figura Sofoclea de Antígona. Então, não me resta que desejar a todas e a todos vocês uma boa noite. Obrigado.